Olá, como vai? Tudo bem? Sejam todas bem-vindas, as garbosas, cheirosas e cremosas de Deus. Os nossos queridos também, sejam todos bem-vindos. Vamos sentar aqui um pouquinho para compartilharmos. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que de alguma maneira mandaram mensagem, me ligaram, pelos presentes maravilhosos. Gente, olha essa nega maravilhosa aqui, sou eu, chiquérrima, presente do maridão. Olha, meninas e meninos, essa caneca maravilhosa. Depois eu dou a dica pra vocês, quem é que produz esse trabalho lindo aqui. Obrigada a todos que se lembraram de mim no dia 13, né? Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, pelas orações, pelas mensagens, os presentes, os cremes, os perfumes, os balangandãs. Muito obrigada. E parabéns a todos nós aniversariantes do mês de abril, aqueles que fizeram, aqueles que ainda vão fazer até o dia 30, que Deus possa abençoar ricamente. Hoje eu quero compartilhar com você sobre um profeta. São tantos profetas na Bíblia, mas cada um deles tiveram o seu tchan, o seu ponto de destaque, né? E eu gostaria de falar de um profeta que nem é muito falado sobre ele, que é o profeta Obed. Obed, ele foi profeta na época em que a nação de Israel tinha sido dividida. Então, eu até gostaria de falar sobre a palavra disputa, né? A palavra disputa, ela é exatamente quando existe uma questão, uma defesa de uma causa, de algum objetivo, e aí duas pessoas, ou um grupo de pessoas, começam a ter um debate, um questionamento, cada um querendo levantar a sua tese, a sua intenção em referência àquilo ali. E o que aconteceu? A gente sabe que a nação de Israel, nós vamos nos basear aqui em 2 Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 15, vamos fazer um resumo, porque é um texto, inclusive, bem complicado, fala nome de outros povos, fala nome de reis e fala algumas questões. Mas o que estava acontecendo naquele momento, era exatamente porque Israel é uma nação que foi formada por 12 tribos. E aí era uma nação, lá Israel, com as 12 tribos. Houve um questionamento, uma discordância lá em referência a umas decisões de quem estava reinando, e acabou se dividindo o país e formou basicamente duas nações. Ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou composto de duas tribos, Manassés e Efraim, e a capital ficou sendo Samaria. E o Reino do Sul, as outras 10 tribos, com Jerusalém como capital. Então eles basicamente viviam as mesmas coisas, a mesma cultura, adorando o mesmo Deus, agindo da mesma maneira, tendo os mesmos padrões, as mesmas visões, mas como discordaram, ao invés de sentar e chegarem, né, a uma melhor conclusão, preferiram fazer uma divisão. E hoje em dia, o que mais nós vemos na atualidade é questões exatamente de divisão. As pessoas parece que vai perdendo a capacidade de conseguir conciliar e chegar num meio termo aonde pode favorecer até mais para um grupo do que o outro, mas que acaba mantendo o bom relacionamento e convívio. E foi o que eles não conseguiram. Na época que acontece essa palavra dada por esse profeta Obed, é interessante porque já estava tinha essa divisão. O rei que estava reinando no norte, né, que continuou sendo chamado como Israel, e o sul passou a ser chamado de Judá. Esse rei Acais era o cão chupando manga meio-dia no sol quente.
Pensa num cara torto, errado, que tudo que ele podia fazer, até fechar o templo, até destruir as coisas lá do templo, onde eles faziam adoração a Deus, ele fez. Ele criou novos tipos de forma de se relacionar politicamente, fez alianças que realmente de santo não tinha nada, de positivo não tinha nada, e acabou trazendo um sentimento de ódio muito grande no meio da nação. Ainda, aos olhos de Deus, era uma nação, aos olhos dos homens eram duas, né? E o que acontece? Também Judá não estava muito bem na fita também tinha entrado em umas situações lá muito não aprovada aos olhos de Deus, e entrou numa batalha e perdeu uma batalha. Perdeu uma batalha exatamente para um povo que estava aliançado. Aliás, estava aliançado não, que Acais, né, do Reino do Norte, tinha se aliançado com esse povo. E aí, no meio daquela coisa, porque sempre quando uma nação entrava em batalha com a outra, a que vencia levava os despojos, né? E esses despojos eram muita coisa, eram os bens materiais, né, as riquezas, os animais, as pessoas eram levadas como escravos, alguns matavam uma parte, outros abandonavam os mais pobres, levavam os mais ricos, eram essas coisas que aconteciam. E aí essa derrota de Judá transformou eles em escravos dos que tinham subjugado. E como havia uma aliança de quem subjugou Judá com Israel, com o Reino do Norte, aí deram para Acais, como parte dos despojos, as pessoas, homens, mulheres, crianças, né? Foi passado para Acais. E o que Acais fez? Pegou essas pessoas, mandou os soldados levar essas pessoas para o norte, para a capital do norte, que era Samaria. No caminho, a gente vai entender um pouco mais à frente que no caminho essas pessoas estavam sendo tratadas com uma total crueldade, né? Que hoje nós chamaríamos de crime de guerra. Então, tratado com total desrespeito, com total tipo de humilhação. Inclusive, a gente vai ver lá no versículo 9, 10 e 11, que essas pessoas, tinha muita gente que estava nua, né? Que era uma coisa, que era uma forma de expor a pessoa a um ridículo, uma humilhação, até porque na cultura deles essa questão da exposição do corpo era algo muito sério, né? Tinha um peso muito grande. E aí, no meio dessa caminhada, já, não sei se já chegando já lá próximo a Samaria, já estava no território já do Reino do Norte, Deus fala com o profeta Obed. E Obed chega e ele fala com os soldados algo que eu quero ler, né, para você. Vamos ler agora. Segunda Crônica, nós vamos ler, né, que eu já fiz o resumão aqui, porque senão não tem como, né. E aí nós vamos ler aqui, ó. Segunda Crônica 28, versículo 9, 10 e 11, diz assim: E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ou seja, ele estava lá no norte, em Samaria. E lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus dos vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vos cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o meu Deus, a ardor da ira do Senhor está sobre vós. Ou seja, né, acho que nunca lemos assim um textinho tão grande, né? Mas o que acontece aqui? Que eu gostaria de trazer isso para cá. Olha a situação, minhas lindas e lindinhos, o que estava acontecendo.
Como tinha tido essa divisão do reino, tinha criado uma inimizade do norte com o sul, das duas tribos com as outras 10, quando teve essa oportunidade, houve um sentimento de vingança. Agora vocês estão na minha mão, vocês estão na nossa mão aqui e nós vamos subjugar vocês. A questão foi o sentimento, talvez pelas leis, pelas regras, né, de guerra, de divisões, de não sei o que, eles poderiam até levar essas pessoas para lá, até numa posição de escravos, que já é um absurdo. Mas o profeta Obed, ele fala que Deus, ele lá do céu, ele sentiu o ódio que estava no coração do povo das duas tribos do norte em referência ao povo de Judá. Atualmente, temos tantas lutas, né, necessárias. Temos a luta sobre a questão do racismo. E quando eu falo, perdão, não é só no nosso caso Brasil, no mundo todo. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Temos as nossas lutas em referência ao racismo. Infelizmente, o Brasil é um país extremamente racista, machista, classista e outros istas também. Nós temos lutado contra isso, quantas conquistas, falamos no mês de março todo sobre questões de conquista que nós mulheres tivemos, porque muitas mulheres se levantaram, muitos movimentos se levantaram e que a gente às vezes ainda critica, mas que foram tão necessários para que hoje nós possamos ter liberdade das nossas escolhas, os direitos de ir e vir. Nós temos o direito de trabalhar, de exercer funções que há alguns anos atrás só era para homem, mas ainda temos tantas lutas, as questões salariais, que sempre a mulher recebe menos, e se você for levando numa classificação, não só recebemos menos em referência aos homens, mas também recebemos menos em referência à nossa cor de pele, porque a mesma função que uma mulher branca recebe menos do que um homem, nós mulheres negras recebemos menos do que as mulheres brancas. Entende como é que existe isso? Nós temos as questões da luta, do feminismo, nós temos um índice altíssimo de feminicídio, porque ainda existe essa cultura horrorosa no Brasil de que a mulher ela é objeto do homem. Então, ele faz dela o que ela quiser e se ela não quiser permanecer com ele, ele tem o direito de perseguir, de matar e de fazer absurdos, apesar de termos uma lei que muitos países considerado muito à frente do Brasil não tem uma lei como a Lei Maria da Penha, mas mesmo assim todos os dias nós estamos ouvindo notícias sobre isso. Nós temos as questões da intolerância religiosa no país, onde há uma perseguição dentro de até mesmo de uma próprias linhas religiosas, costuma-se ter intolerância com o outro, porque um pula, porque o outro ora baixinho, porque a religião do outro é diferente da minha, e todas essas coisas precisam sim de serem questionadas, faladas e trabalhada em prol disso. Mas sabe qual o medo? Há muito tempo eu já vinha pensando sobre isso, e quando eu voltei a ler esse texto, eu fiquei pensando que o grande problema é quando a pessoa consegue chegar num nível que igualou. Chegar num nível, pronto, agora eu não sou mais tratado com diferença por causa do gênero, não sou mais tratado com diferença por causa das condições sociais, não sou mais tratado com diferença por causa de etnia. Só que aí, ao invés de passarmos a vivermos agora em paz, eu posso começar a me sentir no direito de fazer com o outro o que ele fazia comigo no passado. Eu vi uma frase há poucos dias, numa cena de uma novela, em que uma pessoa estava indo se vingar do outro, de duas pessoas. E a pessoa que estava indo com essa outra pessoa para fazer esse ato, chegou a um ponto que falou para a pessoa assim: olha, você pensa bem, porque a vingança é um caminho sem volta.
Então, o que aconteceu aqui? Deus falou para o profeta Obed avisar para eles o seguinte: olha só, o ódio que vocês estão sentindo no coração pelos seus irmãos é tão grande que está me incomodando. E agora o pecado de vocês é ter o ódio que vocês têm pelo povo que vocês estão levando cativo. Essa palavra foi tão forte e trouxe um sentimento tão marcante para aqueles soldados que eles resolveram não levar, talvez até não obedecer lá a ordem do capiroto lá do rei Acais, e o texto não fala, mas eles resolveram liberar aquele povo para que eles voltassem para Jerusalém, porque eles voltassem para o sul, aonde era o reino que eles estavam. E aí é interessante que no meio dessa atitude fala que eles vestiram os que estavam nus, deram comidas para aqueles que estavam fomes, que estavam doentes, feridos, eles trataram eles primeiro com medicação, cuidaram deles. Aqueles que estavam muito fracos, eles colocaram sobre montarias para que eles retornassem para casa e voltassem a ter de volta a vida deles. Então, amados, se você está lutando por uma causa justa, lute. Temos que lutar sim, temos que lutar por causas que todas as coisas são conquistadas com batalhas, né? Tudo na vida, a saúde da gente, dependendo da enfermidade, nós temos que batalhar, temos que ir em médico, temos que abrir mão de coisa que gostamos, temos que passar por tratamentos muitas das vezes doloridos, invasivos, cirurgias e tanta coisa. Dependendo da situação, temos que voltar a aprender a falar, andar, a conquistar outras coisas de novo, tantas coisas. Tudo isso é necessário, tudo depende de batalha, depende de se manifestar, depende de se falar, depende de dialogar. Mas quando eu consigo, qual é o sentimento que eu passo a ter? Eu passo a ter um sentimento de superioridade, que muitas das vezes é o que o outro lado tinha a respeito da minha causa. E aí eu vou passar a humilhar, a usar a minha capacitação, a minha conquista para fazer o mesmo que faziam comigo. Isso é uma causa perdida. Isso vai afastar de você a beleza da tua conquista, da tua luta e o prazer. Porque se o prazer não vai ser um prazer de viver aquilo que você desejava viver. Isso aí vai ser o prazer de você poder fazer com a outra pessoa, com outro grupo, com a outra visão, aquilo que faziam com você. Não vai ser bom para você, não vai ficar aquela guerra, né? Hoje existem países que tem várias etnias, na África acontece muito isso, que o motivo disso existir é uma história horrorosa de colonização, como toda colonização horrorosa que a gente sabe que teve, e acabou se criando um atrito tão grande entre povos de uma mesma nação, só que com as suas etnias diferentes. Aí quando um chega no governo, humilha, maltrata, subjuga, desfaz, escraviza o outro. Aí tem, de repente, um tempo, uma eleição, aquele outro grupo ali é alguém que ganha, aí vai fazer a mesma coisa. Isso é horrível. Então eu gostaria que hoje nós pudéssemos ter o coração, a mente, o espírito, a alma, todo o nosso sentimento aberto para Deus, como o profeta Obed teve. E levou aquele povo a entender que a atitude deles era tão pecaminosa quanto do povo que tinha sido escravizado e subjugado. Pense sobre isso, pense sobre a tua causa, pense sobre o teu objetivo de quando você conseguir, o que você vai fazer com a sua conquista. Vai ser uma bênção para poder manter o equilíbrio e todo mundo convivendo bem, ou simplesmente vai ser para poder manter uma vingança? Deus não está nisso. Deus não está nisso. A própria Bíblia diz que a vingança sobre as coisas pertence a Deus, porque Deus é justo. Ele nunca vai fazer uma ação para se vingar alguma coisa que seja mal, ruim
e destruidor. Então eu quero te dizer um pouquinho sobre isso e que você possa refletir sobre essas coisas. Não deixe de lutar, de discutir, de debater, mas faça isso com o coração sereno, com o objetivo de leveza, de ternura, de suavidade e de uma forma que agrade a Deus. Porque se não agradar a Deus, confesso para você, não valeu a pena. Então, um beijo carinhoso para vocês. Fiquem com Deus. Um cheiro atrás da sobrancelha esquerda e um cheiro no cangote. Beijo no coração.